Seja louvado o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, igreja, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Nós vamos falar um pouquinho. O Espírito Santo de Deus, ele toma direção aqui nesse altar. O Espírito Santo de Deus que vem revelar a palavra dele no seu coração, no meu coração, no seu coração, para que você saia daqui diferente, para que você saia daqui dizendo realmente Deus falou comigo, porque quem fala é a palavra, nós simplesmente somos mensageiros e abrimos a palavra de Deus e falamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Aleluia. Ele que aplica a palavra no nosso coração. É o Espírito Santo que trabalha através da palavra dele. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, nós vamos falar do amor, né? Amor é exemplo de Cristo, né? A palavra de Deus diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no mar e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à tarde. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: quem de bom ânimo sou eu, e não temas. Deixe os seus olhos, igreja. Pede, Senhor Jesus, para falar o seu coração esta manhã. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta manhã. Mas nós viemos aqui não foi para ouvir o homem falar, nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, o teu agir, porque o Senhor tem poder no céu e no inferno, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, é Deus poderoso, é Deus grande, e o Senhor que conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas aflições, as nossas tribulações, sabe o que nós estamos passando na nossa casa, sabe o que nós estamos passando no nosso trabalho, o Senhor sabe o que nós estamos passando na nossa família. E aqui esta manhã, Senhor, tem uma igreja aqui lavada no sangue do Cordeiro, o qual o Senhor, meu Pai, olhou para cada um de nós, mas o Senhor não olhou os nossos defeitos, o Senhor não olhou as nossas fraquezas, o Senhor olhou, meu Pai, para o nosso coração. Pai, nesta manhã, meu Pai, nós estamos aqui porque nós necessitamos, como criança, e necessita do leite, Pai, materno para ela crescer, ser forte. Pai, assim também somos nós necessitamos da tua presença nas nossas vidas. Nós necessitamos que o Senhor nos ensine a caminhar com o Senhor. Nós necessitamos que o Senhor nos ensine a falar. Nós necessitamos que o Senhor nos ensine a amar o nosso Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos ensina a nos ajudar, olhar para nossas pessoas, nossos parentes, Senhor, e ver, Senhor, que nós também somos pessoas falhas, somos pessoas
Igreja, nós vamos voltar um pouquinho aqui atrás, do 14 meses, porém no 16, para nós vermos, para nós ver que o Espírito Santo vai trabalhar em dois textos nesta manhã. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. No 16 diz assim: Jesus, porém, diz: não é isso, que vão dar-lhe o que comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: Jesus estava pregando no deserto. Uma grande multidão estava ali com Jesus. Porque aonde Jesus estava, Jesus atraía a multidão. Jesus atraía a multidão de pessoas, todas as pessoas que tinham problema, todas as pessoas, não só os que tinham problema, mas tinha pessoas doentes, tinha pessoas aflitas, tinha pessoas ali angustiadas, tinha pessoas ali que eram separadas, tinha pessoas ali que estavam buscando também algo para a sua vida. E a palavra de Deus diz que uma grande multidão se juntou até Jesus, e Jesus ele pregando o seu amor, mostrando o seu amor ali para aquela multidão. Aí os seus discípulos também ali junto com aquela multidão, assistindo ali a pregação do Senhor. E de repente os discípulos chegaram até Jesus e disseram para ele: Senhor, já é tarde, dispensa a multidão para que eles vão embora, para que eles vão até a aldeia mais próxima, até o comércio mais próximo, e compra algo para eles comerem, porque eles estão famintos, eles podem estar desfalecendo. Aleluia, Jesus. E Jesus responde para os discípulos: não é necessário dispensar a multidão, sentar no meio. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor Jesus estava dando o alimento ali espiritual, mas o povo já estava com fome de comida. E os discípulos disseram: Senhor, mas como que nós vamos dar tanta comida? Onde vamos achar tanta comida para essa multidão? É muita gente. Aleluia. Aqui nós só tem aqui só 5 pães. 5 pães, uma vasilha, um cesto com 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para tantas pessoas? Oh, aleluia. Jesus ali com poucas palavras. Aleluia. Jesus não precisava falar, porque ele mesmo se mostrava, ele mesmo se exaltava o amor dele pelas pessoas. Eu não precisava nem falar para que as coisas acontecessem. Aí Jesus disse para eles: pega o pão, pega esses 5 pães e esses 2 peixes e traga dele. E eles pegaram aqueles pães, trazeram até Jesus. O que você tem para dar, Jesus? O que você tem que você olha? Presta atenção nessa revelação de Deus esta manhã. O que você tem que você olha e fala: não, mas é tão pouco, é tão pequeno. O que eu tenho que fazer é tão grande, o que eu tenho que pagar é
Mas Ele sabe. Apresenta para Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer. Eita, aleluia. Jesus mostrou para ele um exemplo que o povo que ele estivesse com Jesus seria grande, se tornava uma multidão, se tornava algo que dava para cobrir todas as necessidades. Jesus deu esse exemplo, né, pastor? Aleluia. E ali eles, a multidão comeram, ainda sobrou. E eles veem, porque foi ele, Jesus deu para eles, repartiu, falou, agora vocês vão e reparte para a multidão. Ainda sobrou se vocês. Eita glória. Aí Jesus disse para eles, ó, vai embora. Jesus, ali, falou para eles, vai adiante, caminha. Porque eles viram o que Jesus fazia. Eles viram que através de Jesus, se eles colocassem a fé deles em Jesus e os seus olhos em Jesus, o pouco que eles tinham, pronto, era o suficiente. E Jesus, agora depois que Jesus fez isso aí, Jesus mandou, dispensou eles. Jesus mandou que eles fossem. Agora vocês vão, em outras palavras, vocês vão agora andar sozinhos. Vai se multiplicar. Quando Deus dispensa a multidão. E a palavra de Deus disse que eles entraram no barco e eles foram para o alto mar. Eles foram. E a Bíblia diz que de repente veio começar uma tempestade muito grande. Ali os discípulos no barco e uma grande tempestade formaram. Mas de repente estava tudo calmo. De repente estava tudo tranquilo. Mas uma grande tempestade se formaram. E é assim que acontece nas nossas vidas. Tem dia da nossa semana, tem mês que está tudo tranquilo. É glória a Deus, aleluia. A gente ora, a gente canta, a gente, oh meu Deus, está tudo bem. É assim, Jesus é assim. E está tudo bem, você está naquela fé, aquela fé assim no seu coração que está transbordando. Você encontra com a pessoa, se abraça. Eita, glória a Deus, aleluia. Não é assim, igreja? Tem semana, tem mês que é assim. Mas, de repente, começa a formar uma tempestade na nossa casa. Não é porque a nós deixou Jesus, é porque Jesus permite que aquilo aconteça para ver como que está a nossa fé. Aleluia. E aí os discípulos lá naquele barco desesperado. Por quê? Jesus, eles viram que Jesus não estava ali com eles, era ele só, mas Jesus deixou. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus disse, pega a multidão, e Jesus vai para onde? Jesus vai para o monte. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo com os discípulos. É simples. Você acha que Jesus esqueceu de você? Você acha que os olhos de Jesus não estão com você? Você acha? Ah, não, eu estou passando por essa vida travada. Parece que o Senhor me abandonou. Vou na igreja, faço isso na igreja, faço tudo, mas estou passando por uma luta terrível. Você está sendo provado. Você está sendo provado.
Porque o Senhor tem algo grande para a sua vida. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos. Continua no propósito, na posição que o Senhor te colocou. E a Bíblia disse que Jesus vai para o monte e ele está orando. Ele sabe que os discípulos estão desesperados passando por aquela igreja. E Jesus vai até os discípulos. A Bíblia diz que Jesus vai até os discípulos. E de repente tudo escuro ali, um mar furioso, com aquelas ondas enormes, ali um barco todo desesperançado. E os discípulos desesperados, sem saber o que fazer. Você pode ver nessa passagem que durante a tempestade com os discípulos lá no mar, em momento nenhum eles se lembraram de Jesus. Em momento nenhum, aqui na passagem, depois vocês olham, em momento nenhum eles falaram, eles falaram do Senhor. Senhor, nos acorde, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, não estava essa tempestade. Por que nós estamos passando por isso, Senhor? Tem misericórdia de nós. Eles poderiam falar, Senhor, tem misericórdia, vem nos ajudar. Não, eles ficam desesperados. E a Bíblia diz que eles olham ali no meio daquela tempestade e eles veem tudo. Eles naquele momento que eles viram que Jesus fez lá atrás, na multiplicação do pão, dos peixes. Você vê que os discípulos de Jesus, eles eram igual nós. Não tem diferença, não? Olha, nós, discípulos com Jesus, nós não temos Jesus. Os discípulos andou com Jesus, viu os milagres de Jesus. Jesus fazia tudo junto com ele. É o mérito de Jesus. Mas eles eram igual a nós. Era só afastar de Jesus um pouquinho que eles esqueciam que eles viam Jesus fazer. Um pouquinho que Jesus afastava deles. Aquilo não. Eles ficaram sozinhos. E a Bíblia diz que eles viram que eles vão pronto e se valorar além da tempestade, e agora nós estamos indo até fantasma. Os outros, eles estavam tão cegos espiritualmente naquele momento que Jesus vindo ali, mas eles viram Jesus. Eles falaram assim, é um fantasma, aquilo ali é um fantasma, porque estava tão apavorado, em momento nenhum eles podiam dizer assim, Senhor, tem misericórdia. É ele que está vindo. Jesus precisou dizer para eles: não tenha medo, sou eu. Sou eu, Jesus, sou eu, Jesus lá atrás, que sustentou a multidão com pão, com peixe e pão. Sou Jesus que anda com vocês por todo lugar. Na hora da tribulação, busque o Senhor Jesus. Na hora do medo, busque o Senhor Jesus. Na hora da aflição, busque o Senhor Jesus. Na hora da doença, busque Jesus. Nós de nós mesmos não somos nada. Nós não podemos nada. Nós não fazemos nada. Tudo que nós fazemos dá errado. Tudo que nós fazemos fora de Jesus dá errado. Coloca Jesus em primeiro lugar. Não esqueça que a partir do momento que Ele te resgatou, Ele é o dono da sua vida. Ele dirige a sua vida. Ele pode fazer tudo por você e Ele quer fazer tudo por você, igreja. Aí Pedro, na hora que Jesus revela, tenha medo, meninos. Sou eu, aquele que estava lá
no deserto com vocês. Aleluia. O mês que estava no deserto, era o mês que eu estava falando, andando sobre as águas. Aleluia. Aí, igreja, presta atenção aqui agora. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, vê Jesus falando, sou eu, aquele que estava com vocês. Pedro ainda duvidou ainda. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Presta atenção nisso aqui, viu, gente? Tem duas revelações de Deus para a nossa vida. Aleluia. Manda-me ir ter contigo. Você vai passar? Ele estava sozinho no barco, igreja? Não. Ele estava sozinho no barco? Não estava. Os outros discípulos estavam com ele, não estavam? Mas por que ele disse assim: Senhor, se és tu, manda ele. Manda ele. E o Senhor andando sobre as águas. Presta atenção. E a palavra de Deus diz: olha o que Jesus respondeu para eles, no 29. E ele diz: vem, Pedro. Vem, Pedro. Desce do barco. Vem, Pedro. Jesus só disse assim. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Uma coisa muito interessante que Deus me revelou aqui nessa mensagem, que vai revelando na igreja, essa mensagem. Que na igreja somos nós. Na igreja nós não somos sozinhos. Nós não somos sozinhos. Eu não sou sozinho. Os irmãos não são sozinhos. Nós precisamos do outro. Nós precisamos do nosso irmão. Não importa se o nosso irmão não anda direito. Se ele não andar direito, nós dá para ele como ajudar ele. Não importa se o irmão ele tem defeito, os defeitos dele, não vou falar nome de defeito, mas cada um de nós, porque nós não somos santos. Nós não somos santos. Só que nós temos que, quando nós olharmos para o nosso irmão, nós temos que olhar para nós mesmos e ver que Jesus é um só. E o mesmo que resgatou um, resgata o outro. Jesus, quando ele morreu, ele não morreu para os ricos, ele não morreu para os que têm diploma, só para médico, só para os doutores. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus veio para todos. Ainda aquele que está lá caído na sarjeta, o mesmo amor que ele tem por um. E na igreja significa juntamento de pessoas. Cada um de nós tem um filho. Pedro, naquele momento, ele pensou nele. Ele não pensou que no barco teria os seus irmãos, tinha os outros irmãos dele lá. Ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu desço do barco e eu ando sobre as águas. Naquele momento, ele poderia dizer: o certo igreja. É ele dizer, igreja. Ele dizia assim: Jesus, se é tu mesmo, manda que nós descemos do barco
ser pessoas família. Igreja, nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós somos a noiva de Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Um homem e uma mulher, eles somos um só, uma só carne. A palavra de Deus diz no Evangelho, é uma só carne. Nós somos um com Cristo. A partir do momento que o Senhor, que nós levantamos a nossa mão, aceitou Jesus, passou por nós, nós somos em Cristo. Não, se meu irmão tem um defeito, ajuda seu irmão a ter Jesus, levar ele a ter Jesus. Ajuda ele a lidar e ir a ter Jesus. E aquele defeito que ele tem, porque você ajudou, e aquele defeito que ele tem, o Senhor Jesus vai tirar. Porque Jesus, ele veio para nos ajudar. Ele conhece tudo sobre as nossas vidas. Mas só Ele conhece. Eu vejo os irmãos assim diante dos meus olhos, mas tem coisa que está escondida no nosso coração. Tem coisa que às vezes eu faço que ninguém vê, mas o Senhor vê tudo. Que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, assim como chama de fogo sobre a terra, caçando o justo e o injusto, Deus já sabe. Então, que nós sejamos um em Cristo. Que nós sejamos um em Cristo. Ainda que você não gosta do seu irmão, isso aí não é que você não gosta do seu irmão. Você vai, cumprimenta o seu irmão, abraça o seu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Aí o Satanás cai por terra. Porque quando você ignora o seu irmão, o que acontece? Satanás fica rindo. Ah, consegui mais uma coisa. Olha que vitória Jesus. A vitória é minha. A vitória é minha. Ele fica debochando de nós. Então, arranca esse demônio da sua vida. Para Satanás. Ou senão, nunca mais você vai rir da minha cara. Nunca mais você vai debochar de mim. Porque eu sou de Cristo, eu fui remido na paz, comprado pelo sangue do Cordeiro. Pedro deixou os seus companheiros, estava ali com ele no meio da tempestade, estava ali porque teve medo. Se o barco virasse, eles estavam todos junto com Pedro, mas na hora que Pedro viu Jesus, ele pensou só nele. Ele olhou só para ele. Senhor, se é tu mesmo, manda eu andar sobre as águas. Aleluia. Na igreja do Senhor. O Senhor quer que nós, ainda com nossos defeitos, ainda com a nossa dificuldade, ainda com o coração duro, eu não gosto daquele pastor, eu amo daquela pastora, eu não gosto daquele diabo, eu não gosto daquele irmão, mas vamos andar de vontade, vamos andar juntos, porque o que vale é Jesus, o que prevalece é Jesus. É Jesus que tem que prevalecer. Porque na hora que Jesus vier, venha minha igreja, venha minha igreja. Ah, não. Igreja, Jesus, igreja. O santo fica do lado direito, o santo, e os que não é santo do lado esquerdo. Não sei, vai ser. Não, Jesus vai olhar e Ele vai ver a multidão. E os nossos defeitos, porque ninguém é santo,
É Jesus que sabe lidar com eles. É Jesus que vai saber lidar com eles. E a Bíblia disse que Jesus disse a Pedro. Aí Pedro, ele vai e desceu no barco rápido. Ele desce no barco e ele começa a andar sobre as águas. Só de repente Pedro começa a andar. De repente ele começa a andar. De repente ele olha para cima. Ele olhou para cima, tirou os olhos de Jesus. Aí que dá. Igreja, na tempestade, você não pode tirar os olhos de Jesus. Nas lutas, não pode tirar os olhos de Jesus. Nas tribulações, não. É nessa hora que você tem que colocar os seus olhos em Jesus. Ainda que você nem sente mais que o chão está debaixo dos seus pés. É nessa hora que você tem que olhar para Jesus. Você dizer, Senhor, eu dependo só do Senhor. Eu dependo só do Senhor. Para me chegar até aonde eu vou, porque aonde eu vou está muito difícil, eu não estou conseguindo enxergar nada. Mas eu sei que os meus olhos, que os seus olhos é que vai me levar a isso. Eu sei que as tuas mãos é que vai me levar onde eu tenho que ir. O meu problema é que eu tenho que resolver. Eu saí da minha casa e eu vou até a empresa, e eu vou até o irmão, eu vou até em tal lugar. Não sei o que vai acontecer, mas eu sei que se o Senhor for comigo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Senhor, eu tenho que pagar essa dívida, meu Deus, que besteira. Eu não pensei, eu comprei isso e agora eu tenho que pagar, mas eu estou desempregado. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sei uma coisa, eu tenho certeza que se o Senhor for comigo, vai dar certo. Vai dar certo. Porque o Senhor está comigo, eu não abro mão do Senhor. Meu marido está assim, meu filho está assim, minha filha está assim. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Nessa batalha o Senhor está comigo. Porque Deus, Ele é o general de guerra. É Ele que vence as nossas guerras. Ele que vence as nossas batalhas. Olha aqui. E eu estou tentando andar sobre as águas e ter com Jesus o trem, mas sentindo um vento forte teve nele. O vento forte significa tempestade, luta, batalha espiritual, que vem às vezes na nossa vida para testar a nossa fé, o nosso amor, se realmente é Jesus que está em primeiro lugar na minha vida, é Jesus que está em primeiro lugar no meu negócio. Se for, vai dar tudo certo. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para clamou, dizendo: Senhor, salve-me. Nessa hora
forte. E ele começou a afundar. A Bíblia me fala, depois você vê, ali está falando que na hora que ele começou a afundar, os outros também começaram a afundar. Começou a afundar eles. A Bíblia fala que os outros que ficou no barco começou a afundar? Não. Não, é claro que não. Foi só Pedro. Porque na hora de sair para ir encontrar com Jesus, ele só pensou nele. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu disse, se é do mesmo humano, para que eu desço do barco, não estou cansado. Está entendendo? Tipo assim, ó, esses irmãozinhos ficam ali. Esse Pedro não tem muita importância, não. É assim. Porque na hora que ele desce do barco, ele começou a andar, ele se achou tal, ele se achou que ele era igual a Jesus. Você está entendendo? Aí o que acontece? O redemoinho começou. Entendeu, né? Exatamente. Mas a Bíblia fala que os que ficou no barco também começaram a afundar. Os que ficou no barco, eles saíram sozinhos, né, mulher? Eles saíram só, mas no barco ficou outros, ficou afundou. Pois é, mas os outros não afundou, não. É assim. Nós temos que pensar no nosso irmão. Se é para andar sobre as águas, é os nossos irmãos. Vamos descer, então vamos descer juntos. Vamos andar juntos. Porque se o Senhor Deus mandou ele descer e ir até ele poderia ter dito assim: nós, o Senhor permite que nós descemos e andamos sobre as águas e vai ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. E o 31. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus deu a mão para ele e disse: some. Na hora que ele afundou, o Senhor estendeu a mão. O Senhor está com a mão estendida para nós. Na hora da luta, não esqueça que na hora da luta que você estiver passando, não pode não esqueça que Jesus está sempre perto de você, com a mão estendida para te ajudar. Aleluia. Não importa o tamanho do problema que você está passando. Problema perto de Jesus se torna extremista, se torna tudo, se torna nada. Porque o poder de Deus é maior que todas essas coisas. Amém. Saiba que esta manhã você está passando por uma peleja. Saiba que esta manhã isso não significa nada diante daquele que multiplica 5 pãozinhos e 2 peixinhos para uma multidão. 5.000 pessoas! 5.000 pessoas se alimentaram de sua fora as mulheres e as crianças. Gente, olha essa revelação de Deus para a sua vida. Não sou eu, só estou transmitindo o que está escrito. Aqui eu não estou saindo fora de nada, não. Está entendendo? 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, fora mulher e crianças se alimentaram. O que o Senhor Jesus possa fazer na sua vida? O seu problema se torna nada diante de tanta grandeza da parte de Deus, de tanto amor, o tanto que o Senhor quer nos abençoar, quer nos ajudar. Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, homens de pequena fé. Porque Pedro fica surpreso, por que você está querendo saber tão pequenininho, sendo que você me conhece?
Nossa, Senhor, nós somos pó, nós somos pó. Não sou nada. Sabe por quê? Estou aqui hoje, estou aqui. Mas de tarde, a uma hora sai da igreja, porque a gente não sabe o meu dia, nem a hora, no seu dia, não sei a hora, Jesus disse. Nós não sabemos o dia nem a hora, só o Pai que sabe. Nós não sabemos por que eu vou ficar doente, por que eu vou sentir tal, por que eu sou isso, sou melhor que fulano, eu falo mais que fulano, eu prego melhor que fulano, eu canto mais que fulano, eu danço mais que fulano, eu evangelizo melhor que fulano. Não. Nós somos iguais. O Senhor me chamou. Ele olha ao coração. Ai, querido. Não vamos ser um Pedro aqui na terra. Não vamos ser um Pedro que sai do barco, vai com Jesus, mas os outros nem lembrou se existia. São irmãos. Ele estava lá quando Jesus estava onde estava tudo junto lá, mas na hora de encontrar com Jesus, só ele me pediu Jesus. Não esquece disso não. Não esquece. Senhor, eu estou indo, mas eu quero estar junto com meus irmãos amados. Eu quero hoje estar junto com meus irmãos amados. Eu quero abraçar meus irmãos, quero ser irmão cristão. E também não adianta ficar jogando coisa na cara, não. Não gosto de você não, mas eu vou te abraçar. Não quero nada. Querido, o irmão vai ficar grilado. E logo Jesus estendeu a mão dele. Estendeu 32. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Na hora que Jesus deu a mão, Jesus dá a mão para ele subiu para o barco, acalmou. Senhor, eu preciso escutar. Eu realmente preciso do Senhor. Ele era homem duro, viu, gente? Ele foi fácil, não. Mas o Senhor não abandonou. O Senhor Jesus não abandonou. Então, aproximando-se que estava no barco e adorar, dizendo: eis verdadeiramente, Filho de Deus. Aleluia. Amém. Aí você vai virar. Aí depois que você colocar Jesus em primeiro lugar, na sua nação, na sua fé, na sua casa, na sua família, você vai andar. Você vai andar todo lado, no seu trabalho. As pessoas vão olhar e vai falar assim: realmente, esse irmão, essa irmã, quer ser igual? Quer ser igual? Menino, quem conheceu esse irmão? Quem conheceu essa irmã? Quem conheceu aquela jovem? Aonde ele estava? Aonde ele estava? Realmente, muitas pessoas vai aparecer assim para mim. Amém? Vai ser assim. As pessoas você vai virar um testemunho com a cara aberta, porque nós somos um teatro.
não sei falar direito, se as irmãs, depois se vocês examinem para ver tudo direitinho, viu, gente? Né? 35. Quando soube daquele lugar, conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, e trouxeram de todos os que estavam enfermos, e logo os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na hora das suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Olha para você ver que coisa linda. Todos eles passaram essa tribulação toda. Eles viram Jesus, eles estavam com Jesus no deserto. Eles viram Jesus fez tudo aqui na vista dele, ensinando eles, mostrando para eles que se eles confiassem, acreditassem, colocassem em primeiro lugar, fazia isso que ele fazia, eles também iam ser igual a Jesus. Ia ser igual a Jesus. É simples assim. Eles viram tudo que Jesus fez. Jesus permitiu a tempestade para ver como que estava a fé deles, para ver como que cada um de nós ia reagir, se realmente ia confiar que estava com Jesus. E a Bíblia diz, e depois diz, quando Jesus entra naquele lugar, naquela cidade, junto com os discípulos, o povo daquela cidade ficou desesperado. Vamos agora chegar a hora, vamos pegar todos os doentes, vamos pegar os enfermos, vamos pegar os cegos, vamos levar os paralíticos, vamos pegar aquele marido, a esposa, não, meu marido está quebrando a casa toda, vou levar esse homem, vou levar esses homens. Minha filha fica a semana toda na rua, na prostituição, nas drogas, vou pegar meus cabelos, vou levar, porque Jesus. Aleluia, Jesus e seus discípulos. Aleluia. E a Bíblia disse que toda aquela região, aquela cidade, aquela região, conheceu Jesus. E eles só diziam, olha para você ver. Eles diziam assim, né, pastor? Se nós menos tocar. Depois você lê em casa para você ver esse texto, você vê a riqueza, a fé. Como é tão linda a fé viva. O agir vivo através da palavra. O povo dizia assim, eu vou pegar fulano, eu vou buscar fulano, eu vou buscar isso. Está cheio de gente doente, traz todo mundo. E aí o povo, os que estavam melhor, os que estavam mais fortes, pegavam os mais fracos. Os que não andavam, eles pegavam nas costas. O que não aguentava mais, não podia pegar nas costas, botavam no lençol, um segurava de um lado, um segurava do outro, mas levava até Jesus, levava. E ele levava, e ele só falava assim. Se nós. Aí a gente viu como esse fé, olha a fé no povo daquela cidade, gente. Olha para você. A gente aqui, quando você vê, você volta lá atrás, você viu que o povo da cidade estava com mais fé que os discípulos. Eles disseram, se nós mesmos, pelo menos tocar na hora da peste, nós ficamos curados. Você viu que fé tremenda que o povo daquela cidade receberam no coração. Se nós somente tocar na hora das pestes, nós ficaremos. Quando fala curado, é todo tipo de doença e problema que tem para resolver. Amém, igreja? Aquilo que o Espírito Santo falou, se eu fosse continuar a falar, eu ia falar de mim mesmo, encerrou. Entendeu, igreja? Eu faço a palavra em nome do Senhor Jesus. A pastora Laura, e elas vão continuar. Medita nessa palavra, porque o Espírito Santo de Deus vai te revelar coisas profundas, além do que já foi revelado. Amém, igreja?
Senhor Jesus.